Você sabe o que é carregar um segredo que pode mudar o mundo. Mas ninguém quer ouvir? Eu carreguei esse fardo. Eu vi o fim de tudo. E estou aqui para contar. Me chamo João. Muitos me chamam de apóstolo. Outros de louco. Fui o último a sobreviver entre os 12. Vi meus irmãos sendo mortos um a um. E enquanto o sangue deles selava o chão da fé, eu fui lançado numa prisão viva, a ilha de Patmos. Não havia mais multidões, não havia mais mestres. Só o silêncio, só a dor. Mas foi lá, no esquecimento, que o céu se abriu, e quando falo em céu não me refiro a nuvens ou estrelas. Eu vi tronos, eu vi guerras cósmicas, eu ouvi o rugido de trombetas que ninguém na terra poderia suportar. E o que vi ainda está por acontecer. Você está preparado para ouvir o que nem mesmo os anjos ousam revelar? Porque o que vou contar agora não é uma interpretação, é uma revelação. Tudo começou com uma voz, firme, ecoando como trovão atrás de mim. Quando me virei, eu vi, e não foi uma visão comum. Era ele, o mesmo que vi sangrando numa cruz. Agora brilhava como o sol no seu auge, e ali, diante de tamanha glória, minhas pernas falharam. Caí como morto, mas sua mão me tocou, e ele disse: "Não temas." Foi nesse instante que entendi. Minha vida inteira me preparava para esse momento. Vi selos sendo rompidos, bestas emergindo da terra e do mar. Vi o mundo inteiro sendo enganado. Mas também vi justiça, vi vitória, vi um novo céu e uma nova terra. E hoje, séculos depois, minha voz atravessa o tempo para alcançar você. Porque se o Apocalipse começou comigo, talvez ele esteja prestes a terminar com você. Se está pronto para ouvir o último testemunho, então permaneça até o fim. As 7 igrejas, o clamor do Espírito. Quando meus olhos ainda ardiam da luz que me envolvera, ouvi novamente sua voz, forte como muitas águas, firme como um trovão e doce como quem me conhecia desde o ventre. Ele estava entre 7 candelabros, de ouro, e em sua mão direita segurava 7 estrelas. Seus olhos eram como chamas que atravessavam carne, alma e intenção. Foi então que ele me disse: "Escreve o que vês e envia às 7 igrejas." Meu coração tremeu. O tempo não nos pertence, mas naquele momento senti que algo eterno estava sendo semeado em mim. Um chamado à verdade que o mundo já havia esquecido. A Éfeso escrevi: "Conheço tuas obras, teu labor, tua paciência, mas tenho contra ti. Deixaste teu primeiro amor." Como pude não chorar ao escrever isso? Conhecia irmãos ali, fervorosos, e mesmo assim, o amor se perdera na rotina da fé. Ele os chamava ao arrependimento antes que o candelabro fosse removido. A Esmirna levei uma mensagem de dor e esperança. "Conheço tua tribulação e tua pobreza, mas tu és rico." Falar de prisão, perseguição, morte, e ainda assim chamar de vitória. Só o Cristo crucificado e ressuscitado pode dar sentido a essas palavras. Ele os advertia: "Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida." A Pérgamo, cidade de tronos e doutrinas distorcidas, foi dito: "Habitas onde está o trono de Satanás, mas ainda assim não negaste minha fé." Contudo, havia aqueles que toleravam o engano, e o Senhor os chamava à espada da sua boca, a verdade que fere para curar. A Tiatira escrevi com peso no peito: "Conheço tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço, mas toleras Jezabel." O espírito da sedução, da falsa profecia, ainda pairava entre os santos, e ele não toleraria. O Filho de Deus, cujos olhos eram fogo e pés como bronze, prometia julgar com justiça. A Sardes foi dito: "Tens nome de quem vive, mas estás morto." Meu coração se partiu. Era a aparência sem vida. Um chamado à vigilância, ao despertar.
Ainda havia poucos ali que não mancharam suas vestes, e para eles estava reservada a honra de andar com ele em branco. A Filadélfia recebeu a promessa mais doce. Pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Era a igreja fraca aos olhos do mundo, mas fiel. Ele prometeu guardá-los da hora da provação e escreveu sobre eles o nome do seu Deus. Ali entendi que fidelidade não se mede por força, mas por permanência. A Laodiceia escrevi com lágrimas. És morno, nem frio nem quente. O Senhor os advertia com amor, mesmo à beira do vômito espiritual. Estou à porta e bato, disse ele. O Cristo, Rei dos Reis, do lado de fora da própria igreja, ainda estendia a mão. Que tipo de amor é esse? Cada mensagem era como uma espada em meu peito. Não escrevi apenas com tinta, escrevi com alma. Cada carta era um espelho. Cada igreja, um retrato de gerações. Cada promessa, uma herança para quem vence. A porta aberta no céu, o chamado para o alto. Depois das cartas, meus olhos ainda ardiam, minha alma estava em suspenso. Então, eu vi uma porta aberta no céu, e aquela mesma voz, a que me falou como trombeta no início da visão, soou, outra vez dizendo: sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. No mesmo instante fui arrebatado em espírito, e eis que diante de mim havia um trono e alguém assentado sobre ele. Era impossível descrever com precisão. O que vi parecia pedra de jaspe e sardônica, e ao redor do trono havia um arco-íris, como esmeralda, um brilho que me fazia esquecer o próprio tempo. Os 24 tronos ao redor carregavam anciãos com coroas de ouro. Estavam vestidos de branco, e sua reverência silenciosa dizia mais que 1000 palavras. Eu tremia. Ali tudo era santidade, tudo pulsava glória. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele, 7 tochas ardiam, os 7 Espíritos de Deus. E diante de tudo isso, um mar como de vidro, transparente como cristal. 4 seres viventes cercavam o trono, um com face de leão, outro como boi, o terceiro com rosto como de homem, e o quarto semelhante à águia em voo. Tinham olhos por todo lado e 6 asas cada um. Não descansavam, nem de dia nem de noite, e diziam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Ao ouvirem isso, os anciãos se prostravam, lançavam suas coroas diante do trono e diziam: Digno és, Senhor nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. Naquele momento, percebi que tudo no céu era ordem, adoração e glória. Não havia ruído de orgulho, nem pressa, nem distração, apenas reverência pura e total. Eu não era digno de estar ali, mas fui feito testemunha. Tudo aquilo era só o começo. O Cordeiro ainda haveria de aparecer. O livro ainda seria aberto, os selos quebrados. Mas ali diante daquele trono entendi, tudo nasce da adoração, tudo começa em Deus. O livro selado e o Cordeiro. Na mão direita daquele que estava sentado no trono vi um livro. Estava escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E ouvi um anjo forte, clamando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? Houve silêncio. Um silêncio tão profundo que me cortou por dentro. Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem sequer olhar para ele. Eu chorei muito, sim, chorei como uma criança. A angústia me tomou. Aquele livro continha o futuro, as respostas, os juízos, o destino da humanidade.
mas não havia quem fosse digno. Foi então que um dos anciãos se aproximou de mim e disse com voz suave, mas firme: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Ergui meus olhos e entre o trono e os 4 seres viventes vi um cordeiro. Estava em pé como que imolado. Tinha 7 chifres e 7 olhos, os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele se aproximou e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. No mesmo instante, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, cada um com harpas e taças de ouro cheias de incenso. As orações dos santos. Eles cantavam um novo cântico que enchia os céus com poder. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. E com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Minha alma se estremeceu. E então ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, milhões e milhões incontáveis. E todos diziam com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi toda criatura, no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, dizer: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. E os anciãos se prostraram e adoraram. O primeiro selo, o cavalo branco. Vi quando o cordeiro abriu o primeiro selo, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer com voz como de trovão: vem. Olhei, e eis um cavalo branco. O que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele saiu vencendo, e para vencer. Naquele momento compreendi, não era um mensageiro de paz como muitos pensam. Era a sede de conquista, o espírito de domínio, uma falsa promessa de salvação. Era o prenúncio de guerras, um engano montado sobre pureza aparente. O segundo selo, o cavalo vermelho. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: vem! E saiu outro cavalo, vermelho como o fogo. Ao que estava montado nele, foi dado poder para tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Eu vi o caos, a violência se espalhando, a guerra sendo entronizada nos corações, o sangue clamando da terra. O terceiro selo, o cavalo preto. Ao abrir o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem! E vi um cavalo preto. O que estava montado nele tinha uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Era a fome, a escassez, a desigualdade. Enquanto o pão se tornava ouro, os ricos protegiam seus luxos. Vi multidões com olhos fundos, bocas secas e mãos estendidas clamando por migalhas. O 4º selo, o cavalo amarelo. Quando o 4º selo foi aberto, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: vem. Olhei e vi um cavalo amarelo esverdeado. O nome do que estava sobre ele era Morte, e o inferno o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre a 4ª parte da terra, para matar com espada, com fome, com peste e pelas feras da terra. Senti o ar se encher de morte, o choro das mães, os corpos nas ruas, o terror andando entre as casas. Um juízo silencioso e inevitável. O 5º selo, as almas sob o altar. Quando o cordeiro abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Eles clamavam:
com grande voz: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um deles foi dada uma veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que haviam de ser mortos como eles. Foi ali que entendi que o sofrimento dos justos não era esquecido. Cada lágrima estava registrada, cada sangue derramado, guardado na memória de Deus. O sexto selo, o grande terremoto. Quando o sexto selo foi aberto, houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de crina. A lua inteira se tornou como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira, quando, abalada por forte vento, lança seus figos verdes. O céu se recolheu como um pergaminho que se enrola. E todo monte e ilha foram removidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e livre se esconderam nas cavernas e entre as rochas dos montes, e gritavam aos montes: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Então, após o abalo do sexto selo, houve silêncio. Mas antes que o sétimo se abrisse, fui levado a enxergar algo ainda mais profundo, algo que o próprio Cordeiro quis que eu visse com clareza. Vi 4 anjos, um em cada canto da terra. Eles estavam segurando os ventos, como quem impede a destruição de se espalhar. Nada soprava, nem sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Era como se o tempo tivesse parado, como se a terra estivesse presa no fio de uma respiração divina. Foi então que outro anjo subiu do nascente do sol. Ele trazia consigo o selo do Deus vivo, e com uma voz forte ordenou aos 4 anjos: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado na fronte os servos do nosso Deus. Assisti em reverência ao número dos selados: 144.000, 12.000 de cada tribo dos filhos de Israel. Eles foram marcados, não com algo visível ao mundo, mas com uma marca eterna, invisível ao olho carnal, mas resplandecente diante dos céus. Logo após isso, meus olhos se abriram a uma visão gloriosa e arrebatadora. Uma multidão incontável, gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de branco, com palmas nas mãos. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes, caíram sobre os seus rostos e adoraram. Suas vozes eram uníssonas: amém, louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo o sempre. Um dos anciãos se voltou a mim e perguntou: esses que estão vestidos de branco, quem são e de onde vieram? Eu respondi: Senhor, tu o sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua presença. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. O sol não os ferirá, nem ardor algum, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então, com temor e expectativa, vi quando o Cordeiro abriu o 7º selo, e houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Um silêncio denso, solene, que parecia conter todo o universo num só suspiro. Era como se toda a criação parasse para testemunhar o que viria a seguir.
vi os 7 anjos que estavam diante de Deus receberem 7 trombetas. Eles não falavam, apenas aguardavam, como guerreiros que conhecem o peso do som que vão fazer ecoar. E outro anjo veio. Aproximou-se do altar com um incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. As orações dos santos subiam como perfume, misturadas ao incenso, diante de Deus. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. O céu começava a falar e a terra começava a estremecer. O primeiro anjo preparou-se e tocou sua trombeta. E houve saraiva e fogo misturados com sangue e foram lançados à terra. A terça parte das árvores se queimou e toda a erva verde foi consumida. A beleza da criação começou a ser ferida. O segundo anjo tocou, e como que uma grande montanha ardendo em fogo foi lançada no mar. E a terça parte do mar se tornou em sangue. Morreram a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e a terça parte das embarcações foi destruída. O comércio, a provisão, a segurança, tudo foi abalado. O terceiro anjo tocou sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como tocha, sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto. A terça parte das águas tornou-se amarga, e muitos homens morreram por causa das águas, porque se tornaram veneno. Então o quarto anjo soou sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que se escureceu a terça parte deles. E o dia perdeu sua luz, e a noite perdeu sua beleza. O relógio do céu foi quebrado. Enquanto ainda contemplava isso, ouvi uma águia voar pelo meio do céu, gritando com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas que ainda vão soar. Então o quinto anjo tocou, e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Quando o poço se abriu, subiu fumaça como de uma grande fornalha. O sol e o ar se escureceram com a fumaça do abismo, e da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, mas não como os que conhecemos. Tinham poder como o dos escorpiões. E foi-lhes ordenado que não tocassem na erva nem nas árvores, mas somente nos homens que não tinham o selo de Deus em suas testas. E atormentaram-nos por 5 meses. O tormento era como picada de escorpião. Naqueles dias, os homens buscaram a morte, mas ela fugirá deles. E os gafanhotos tinham formas parecidas com cavalos preparados para a batalha. Em suas cabeças, coroas parecendo ouro. Seus rostos eram como de homens. Tinham cabelos como de mulher e dentes como de leão. Suas couraças eram como de ferro e o ruído das asas como o de carros em muitas batalhas. Tinham caudas como escorpiões, com ferrões. Seu rei era o anjo do abismo, cujo nome é Abaddon em hebraico e em grego Apollyon. Um aí passou, 2 ainda estão por vir. Então vi o sexto anjo erguer sua trombeta, e ouvi uma voz vindo dos 4 cantos do altar de ouro diante de Deus. Ela clamava ao anjo que segurava a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E aqueles 4 anjos foram soltos. Haviam sido preparados para aquela hora, dia, mês e ano, para matar a terça parte dos homens. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Eu os ouvi e vi cavalos em visão. Os que montavam neles tinham couraças vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. As cabeças dos cavalos eram como de leões, e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas, o fogo, a fumaça e o enxofre, a terça parte dos homens foi morta.
pois o poder desses cavalos está em suas bocas e em suas caudas. Suas caudas são como serpentes, com cabeças que causam dano. Mas o mais espantoso foi isso: os homens que sobreviveram a essas pragas não se arrependeram. Continuaram adorando demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não veem, nem ouvem, nem andam. Não se arrependeram de seus homicídios, feitiçarias, prostituições e roubos. Então vi outro anjo, forte, descendo do céu. Estava envolto em uma nuvem, com o arco-íris sobre a cabeça. Seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Tinha em sua mão um livrinho aberto, e pôs seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e bradou com grande voz, como quando ruge um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões emitiram as suas vozes, e eu estava prestes a escrever o que eles disseram, mas ouvi uma voz do céu dizendo: sela o que disseram os 7 trovões e não o escrevas. O anjo que vi, em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo o que neles há, dizendo: não haverá mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, o mistério de Deus se cumprirá, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz do céu voltou a me falar: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui ao anjo e pedi o livrinho, e ele me disse: toma-o e come-o. Será doce como mel em tua boca, mas amargará o teu ventre. Tomei o livrinho e o comi. Na boca era doce como mel, mas quando o engoli, meu estômago ficou amargo. E me foi dito: importa que profetizes ainda sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Depois disso, me foi dada uma vara semelhante a um bordão, e me disseram: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Mas deixa o átrio exterior do templo, porque foi dado às nações. Elas pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas. Profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Elas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém quiser lhes fazer mal, fogo sairá de suas bocas e devorará seus inimigos. Elas têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia. Têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue e para ferir a terra com todas as pragas, quantas vezes quiserem. Quando tiverem terminado seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, vencerá e as matará. Seus corpos jazerão na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa delas. Trocarão presentes, porque essas 2 testemunhas tinham atormentado os que habitavam sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou nelas. E elas se levantaram. Um grande temor caiu sobre os que as viram. Ouvi uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para cá. E subiram ao céu numa nuvem, enquanto seus inimigos as viam. Naquela hora, houve um grande terremoto. A 10ª parte da cidade caiu, e 7.000 pessoas morreram no tremor. Os restantes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. O segundo aí passou. Eis que o terceiro vem logo. Então, o 7º anjo tocou a trombeta, e houve grandes vozes no céu que proclamaram: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam sentados diante de Deus em seus tronos se prostraram e adoraram, dizendo:
Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se enfureceram, mas veio a tua ira, e o tempo de julgar os mortos, de recompensar os teus servos, os profetas, os santos e os que temem o teu nome, pequenos e grandes, e de destruir os que destroem a terra. E então o templo de Deus se abriu no céu, e a arca da sua aliança foi vista dentro dele. E houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e uma grande saraiva. E vi um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estava grávida, com dores de parto e sofrendo para dar à luz. E outro sinal apareceu no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra. O dragão se colocou diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar seu filho quando nascesse. Ela deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar para ser sustentada por 1260 dias. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos também lutaram, mas não prevaleceram. Nem mais se achou lugar para eles no céu. E foi lançado para a terra o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi lançado para a terra, e seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Porque foi expulso o acusador de nossos irmãos, que os acusava diante de nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que fora lançado à terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Mas à mulher foram dadas 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, longe da presença da serpente. A serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para fazê-la ser arrastada pela corrente. Mas a terra ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão lançara. Então o dragão se irou contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E pus-me em pé sobre a areia do mar. Então vi subir do mar uma besta, com 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os seus chifres havia 10 coroas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Essa criatura que emergia das águas era como um leopardo, seus pés como os de um urso, e sua boca como a de um leão. E o dragão, aquele que fora lançado à terra, deu a essa besta seu poder, seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido mortalmente ferida, mas a ferida foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Adoraram o dragão porque deu poder à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir por 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus, para blasfemar de seu nome, de seu tabernáculo e dos que habitam nos céus. Foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los, e recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. E todos os que habitam sobre a terra a adorarão.
todos cujos nomes não estão escritos, desde a fundação do mundo, no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Depois vi subir da terra outra besta, com 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas que falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Ela realiza grandes sinais, fazendo até descer fogo do céu sobre a terra, à vista dos homens. Engana os que habitam sobre a terra com sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos habitantes da terra que façam uma imagem da besta que foi ferida à espada e reviveu. Foi-lhe concedido dar fôlego à imagem da besta para que também falasse e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem. Faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, e que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tenha a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. E então vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele estavam 144.000, que tinham o seu nome e o nome de seu pai, escritos em suas testas. Ouvi uma voz do céu, como o som de muitas águas, como o som de um grande trovão. E a voz que ouvi era como a de arpistas tocando suas harpas. Cantavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram redimidos da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens espirituais. Seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Foram comprados dentre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. E em sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Vi então outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Outro anjo o seguiu, dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E um terceiro anjo o seguiu, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, que foi derramado, sem mistura, no cálice da sua indignação. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. E não tem descanso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebe a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ouvi então uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. E olhei, e vi uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, alguém semelhante a um filho de homem, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, pois é chegada a hora de ceifar, porque a seara da terra está madura. Então aquele que estava sentado sobre
A nuvem lançou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Vi então outro sinal no céu, grande e maravilhoso: 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas de Deus. Cantavam o cântico de Moisés, servo do Senhor, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e te adorarão, porque os teus juízos foram manifestos. Depois disso olhei, e o santuário do tabernáculo do testemunho nos céus se abriu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, com cintos de ouro em redor do peito. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar nele até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Então ouvi uma grande voz, vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e fizeram-se úlceras malignas e dolorosas nos homens que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e ele se tornou em sangue como de um morto, e morreu toda a alma vivente que havia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e eles se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas dizer: Tu és justo, ó Senhor, que és e que eras o Santo, por teres julgado estas coisas. Porquanto derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também sangue lhes deste a beber. São dignos disso. E ouvi do altar dizer: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grande calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, mas não se arrependeram para lhe darem glória. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez em trevas. E os homens mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores e das suas úlceras, blasfemaram o Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Estes são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão aos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. E os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e uma grande voz saiu do santuário do trono, dizendo: Está feito! E houve relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto, como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tão forte foi este terremoto, tão grande. A grande cidade se fendeu em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E Deus se lembrou da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva,
pedras que pesavam cerca de 1 talento cada uma. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a praga era sobremodo grande. E então me foi mostrado algo terrível e sedutor. Vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmia. Ela estava vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Vi que ela estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, fiquei maravilhado com grande espanto. Mas o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era, e já não é, mas há de subir do abismo e irá à perdição. E os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão ao ver a besta que era e já não é, mas que tornará a vir. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. São também 7 reis, 5 já caíram, um existe, o outro ainda não veio, e quando vier, deve permanecer pouco tempo. A besta que era e já não é ela também o 8º rei, e procede dos 7 e vai à perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento e entregarão à besta o seu poder e autoridade. Estes combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E os que estão com ele são chamados, eleitos e fiéis. O anjo ainda me disse: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres e a besta odiarão a prostituta, a deixarão desolada e nua, comerão as suas carnes e a queimarão no fogo. Pois Deus pôs em seus corações que cumpram o seu desígnio e tenham uma só intenção, e deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Depois disso vi descer do céu outro anjo com grande autoridade. A terra se iluminou com a sua glória, e ele bradou com voz forte, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, covil de todo espírito imundo e abrigo de toda ave impura e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com o poder do seu luxo desenfreado. E então ouvi outra voz do céu dizendo: Sai dela, povo meu, para que não sejais cúmplices dos seus pecados e para que não recebais das suas pragas, porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das suas injustiças. Pagai-lhe na mesma moeda, retribuí-lhe em dobro segundo as suas obras. No cálice em que ela serviu, servi-lhe em dobro. Ela se glorificou a si mesma e viveu em luxúria. Por isso, em um só dia virão as suas pragas, morte, pranto e fome, e será queimada no fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julgou. Os reis da terra, que se prostituíram e viveram em luxo com ela, chorarão e se lamentarão ao verem a fumaça do seu incêndio. Estarão de longe, por medo do seu tormento, dizendo: Ai, ai daquela grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em uma só hora chegou o teu juízo. E os mercadores da terra também chorarão e lamentarão por ela, porque ninguém mais compra as suas mercadorias.
ouro, prata, pedras preciosas, linho fino, púrpura, seda, escarlate, madeira preciosa, marfim, bronze, ferro, mármore, perfumes, mirra, vinho, azeite, farinha, gado, ovelhas, cavalos, carros e até corpos e almas de homens. Tudo que ela tanto desejava se foi. E os mercadores, enriquecidos com seu comércio, ficarão de longe, lamentando com pranto e tristeza, dizendo: ai, ai daquela grande cidade que se vestia de linho fino, púrpura e escarlate, e se adornava com ouro, pedras preciosas e pérolas. Em uma só hora foi devastada tamanha riqueza. E todos os pilotos, marinheiros e navegantes do mar também choraram ao verem a fumaça de sua queima. Diziam: que cidade era semelhante a esta grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e gritavam com lágrimas: ai, ai daquela grande cidade, pela qual se enriqueceram todos os que tinham navios no mar, à custa da sua opulência. Em uma só hora ela foi devastada, mas do céu se ouviu um cântico diferente. Exulta sobre ela, ó céu, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a vossa causa contra ela. E então um anjo poderoso levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será encontrada. A voz de arpistas, músicos, flautistas e trombeteiros jamais se ouvirá em ti. Nenhum artífice de ofício algum jamais se achará em ti. E o som da mó nunca mais será ouvido em ti. A luz da lâmpada nunca mais brilhará. E a voz do noivo e da noiva não mais se ouvirá. Pois os teus mercadores eram os grandes da terra, e por tuas feitiçarias todas as nações foram enganadas. E nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Então vi o céu aberto, e eis que surgiu um cavalo branco. Aquele que o montava chama-se Fiel e Verdadeiro. Com justiça, ele julga e peleja. Seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a cabeça havia muitos diademas. Tinha um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada para ferir as nações, e ele as regerá com cetro de ferro. Ele mesmo pisa o lagar do vinho da fúria da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo em pé no sol. Ele clamava com grande voz a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, congregai-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos e seus cavaleiros. Carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Vi a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para guerrear contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia feito sinais diante dela e com os quais enganava os que receberam a marca da besta e adoravam sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que montava o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Depois vi um anjo descer do céu com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, importa que seja solto por pouco tempo. Vi tronos, e se assentaram sobre eles aqueles a quem foi dada a autoridade de julgar.
Vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam a marca na fronte nem nas mãos. Eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Os restantes, mortos, não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E quando se completaram os 1000 anos, Satanás foi solto de sua prisão. Ele saiu para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de ajuntá-las para a batalha. Seu número era como a areia do mar. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se achou lugar para eles. Vi os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono, e foram abertos os livros. Outro livro foi aberto, o livro da vida, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o inferno entregaram os seus mortos, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Ouvi uma grande voz do céu dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão seu povo. E o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de graça da fonte da água da vida. O que vencer herdará todas estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então o anjo se aproximou de mim, um dos 7 que tinham as taças cheias com as últimas pragas, e disse: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou, em espírito, a um grande e alto monte, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, resplandecente com a glória divina. O seu brilho era como o de uma pedra preciosíssima, semelhante a jaspe cristalino. Tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos. Sobre elas estavam escritos os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro.
Aquele que falava comigo tinha por medida uma cana de ouro para medir a cidade, as portas e o muro. A cidade era quadrada e o seu comprimento era igual à largura. E ele a mediu, 12.000 estádios. O comprimento, a largura e a altura eram iguais. Mediu também o seu muro, 144 côvados, segundo a medida de homem, isto é, de anjo. O material do muro era jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada uma feita de uma só pérola. E a praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente, e não vi nela templo, porque o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita do sol nem da lua para lhe darem luz, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. As suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então o anjo se aproximou de mim, um dos 7 que tinham as taças cheias com as últimas pragas, e disse: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou, em espírito, a um grande e alto monte, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, resplandecente com a glória divina. O seu brilho era como o de uma pedra preciosíssima, semelhante a jaspe cristalino. Tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos. Sobre elas estavam escritos os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma cana de ouro para medir a cidade, as portas e o muro. A cidade era quadrada e o seu comprimento era igual à largura. E ele a mediu, 12.000 estádios. O comprimento, a largura e a altura eram iguais. Mediu também o seu muro, 144 côvados, segundo a medida de homem, isto é, de anjo. O material do muro era jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada uma feita de uma só pérola. E a praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente, e não vi nela templo, porque o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita do sol nem da lua para lhe darem luz, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. As suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca entrará coisa alguma impura,
nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Eu vi tudo, cada trombeta, cada selo, cada cálice derramado sobre a terra. Vi o trono de Deus, vi o Cordeiro que venceu, vi os mártires clamando por justiça, vi o grande trono branco e vi a nova Jerusalém descer dos céus como uma noiva, adornada para o seu noivo. E agora, tudo está dito. Eu estou aqui, velho, exilado, esquecido pelo império, mas lembrado por aquele que vive para sempre. Quando escrevi estas palavras, minhas mãos tremiam, não de medo, mas de reverência. Porque não era só tinta e pergaminho, era o destino da humanidade. Eu ouvi a voz do meu Senhor dizer: eis que venho sem demora, e cada vez que o vento sopra nas pedras desta ilha, eu me lembro. Ele realmente virá. Você que lê estas palavras, prepare-se, guarde o que foi revelado, não acrescente nada, não tire nada, porque aquele que vem, virá em glória, e os olhos de todo ser o verão. Se você ainda duvida, se ainda hesita, eu te imploro, venha. O Espírito e a noiva dizem, vem. Deixe que estas palavras penetrem sua alma. Eu fui apenas um pescador, depois um discípulo. Agora, sou a testemunha do fim e do começo. O céu foi aberto para mim, para que eu abrisse os olhos de vocês. E se minhas palavras forem as últimas que você ouvir, que elas sejam estas: a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém.